Você acompanha agora no Revista Justiça o quadro Compreender Direito, com o jurista e professor Lênio Streck. Doutor Lênio Streck, muito bom dia para o senhor e também para quem te segue e acompanha esta live no Instagram. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que acordaram cedo. Pode olhar. Hoje eu não estou escondido das ondas do rádio. Estou aparecendo ao vivo e com a cara de dormido, obviamente. Ontem fizemos uma live até tarde, né, com o Procurador-Geral Augusto Aras, e depois ficamos ainda vendo as repercussões, atendendo telefonemas, então acabei dormindo tarde, né? Mas um bom dia a todos e um bom dia a você. Antes de falarmos dessa live que repercutiu bastante, a imprensa também divulgando esta live com vários juristas e a participação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o senhor deu aquela passadinha nos jornais também, algum destaque? Não, eu fixei apenas nessa questão da repercussão do Aras. Ontem mesmo, para ter uma ideia, a CNN ela mudou ela tinha uma perspectiva, e como o William Wack, por exemplo, o Jornal das 9h30, que a live terminou 9h10, então 2h10, e o William acabou inserindo toda uma matéria sobre isso para ter uma ideia da repercussão de uma autoridade, né? Porque o presidente Supremo, o presidente da Câmara dos Deputados, ministros como Gilmar Mendes, todos, e aí o Procurador-Geral da República. Veja que as nossas webinars, né, as nossas lives são pegando os grandes temas e as grandes autoridades e conseguindo, né, Sérgio, o importante é que nós estamos conseguindo fazer com que uma espécie assim de diálogo, né, fazendo com que as autoridades digam coisas importantes e que repercutem e que são republicanas. Essa questão da República é importante. Ontem foi o tema central: transparência, República, a recuperação do papel do Ministério Público. Então vamos lá. O tema dessa webinar, os desafios da PGR em tempos de pandemia, mas o assunto ficou bem mais abrangente, né, doutor Lênio? Ficou bem abrangente. Primeiro, com a pergunta que o Toron fez, ele fez numa meia hora um levantamento dos 10 meses, né, dele na gestão da PGR. E aí começou a contar coisas, né? Muitas delas a República não sabia. Por exemplo, que a Força Tarefa guarda documentos de 50 mil documentos. Isso é algo de terabytes, né? Isso. E ela guarda isso. E do outro lado tem informações sobre 38 mil pessoas. Então são coisas diferentes. Uma coisa são as informações sobre 38 mil pessoas. Pode ser eu, você, ninguém sabe. Esse é o problema também. E os 40 mil documentos que são, digamos assim, que mostram uma espécie assim e as palavras são do procurador Aras, uma espécie de Ministério Público do B. Isso tudo é muito grave, né? Principalmente para quem, como eu, tive 28 anos no Ministério Público. Eu me considero, né? Até porque nas instituições como o Ministério Público e magistratura, os cargos são vitalícios, né? Então, por isso que quando o sujeito sai, o cara continua assim, o desembargador fulano, ele já está aposentado. Então, essas instituições têm um pouco disso. Então, de algum modo, no próprio imaginário, eu continuo sempre com o pé lá dentro, sempre preocupado com o que está acontecendo. E o que ele declarou ontem, eu até brinquei com ele, teve um momento que eu disse, olha, se não fosse o procurador Aras que estivesse dizendo isso agora e me deixando mais tranquilo, falando da Constituição e tudo isso, eu fugiria para as montanhas. Aí todos riram, enfim, né? Que é um jargão que eu uso, né, Sérgio? Então, dizer, por exemplo, que o Ministério Público
não pode usar o lema "os fins justificam os meios". Isso, para mim, foi fundamental, esse recado, não só para a Força-Tarefa, mas, como você mesmo disse, a conversa foi abrangente. Então, por outro lado, também a questão do Ministério Público, para ele, e essa é uma pergunta que eu fiz, da necessidade de ser imparcial. Eu até coloquei a lume na discussão uma decisão do TRF4 do Rio Grande do Sul que diz, no item 9 da decisão, que o Ministério Público não precisa ser, não se pode exigir isenção do Ministério Público, com que, e até disse, né, como é que isso aconteceu e transitou, e recebi uma resposta alvissareira, né, nesse sentido dele. No lavajatismo, que ele disse que não pode ser isso que tem que se fazer. Isto talvez a metáfora nessa discussão, Sérgio, e todos que estão nos assistindo, já são muitos, e ouvindo, são muitos e muitos, é essa questão que eu, quando a Raquel Dodge assumiu o cargo, eu disse, e ontem repeti isso, né, como os generais romanos, quando eles chegavam de suas vitórias, andavam naquelas bigas e o povo todo, aplaudindo, e a pessoa se empolgava com isso. Então eles tinham um escravo do lado, e que a cada 500 jardas puxava na capa e dizia: "Ei, não esqueças que és mortal". Na época, quando a doutora Raquel Dodge assumiu, e eu, sempre colaborativo, né, disse, assim, fiz uma brincadeira leanosa, como são meus textos, eu disse: "Doutora Raquel", botei no título, inclusive, de uma coluna: "Doutora Raquel, faça como os generais romanos, só que agora não pega um estagiário, que é uma espécie de escravo pós-moderno", é uma brincadeira que eu faço, né? Aí o estagiário, de meia em meia hora, o estagiário puxa a sua capa com a Constituição na mão e diga: "Procuradora, lembras-te da Constituição, não esqueças a Constituição". Isso eu trouxe de novo a lume ontem, e o procurador Aras, várias vezes, voltou ao tema do que o único caminho, quando você tem tensões, é seguir um caminho que distensione, que é exatamente aquilo que resolve. A Constituição, entende? As pessoas às vezes esquecem que a lei e a Constituição, ela não atrapalha, ela salva. Por quê? Porque quando um juiz vai decidir, ou alguém, o Ministério Público, enfim, quando vai tomar uma decisão, ele pode simplesmente, e deve fazer, assim: "Olha, não é porque eu não queira ou porque eu queira. Está lá na Constituição, está lá na lei". E com isso, as partes entendem muito mais do que quando diz: "Olha, eu não quero isso porque os fins justificam os meios". Então, esse tensionamento vai criando exatamente porque não se dá o devido valor àquilo que veio na democracia resolver os nossos desacordos. A Constituição é a lei. Esse é o ponto, isso é o que se tira dessa grande entrevista paradigmática do procurador Augusto Aras ontem, repercussão para todo o Brasil, 200 mil pessoas assistindo, enfim, uma coisa fascinante no plano do jornalismo. Eu que não sou, mas estava ali, né? Doutor Lenin Streck, até o próprio procurador, ele afirma que todo o Ministério Público, no sistema único deles, tem 40 terabytes de dados. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba tem 350 terabytes e, como o senhor mesmo citou, 38 mil pessoas com os dados depositados nele, e ninguém sabe como esses nomes foram escolhidos e quais foram os critérios.
Com todas essas informações que vocês debateram ontem, qual é o futuro da Lava Jato, então? Bom, a Lava Jato só tem um caminho, ela andar na linha. Se a Lava Jato andar na linha, por exemplo, uma coisa foi bom até você perguntar isso, uma coisa fundamental aí é o promotor natural. Desde que eu entrei no Ministério Público, eu me lembro de alguns congressos, as teses eram: a nossa salvação é ter o que é independência funcional, inamovibilidade, etc. Para que você não seja mudado. Então, o promotor natural e o juiz natural são garantias da cidadania. Isto é, o juiz, ele não pode escolher processo. Imagina se o juiz fizesse que nem os procuradores da Lava Jato. Eu vou pegar os processos e os réus que eu quero para mim. Imagina se os juízes fizessem isso. Então, o juiz natural é a garantia para o cidadão e da democracia, como deve ser o promotor natural. Só que o Ministério Público esqueceu isso. Então, eu não sei se essa causa agora vai ser rediscutido ou não, mas já aconteceu. E isso é uma coisa muito grave, né, que se estabelece e que, aliás, no fundo, tem uma coisa nisso tudo, é que o Ministério Público, quando não dá bola para o procurador natural, ele está dando um tiro no pé. Porque, de um lado, a magistratura cumpre isso rigorosamente e, portanto, ela é uma magistratura. O Ministério Público que sempre quis ser uma magistratura, tem as mesmas garantias, ela acaba se comportando como uma bandeirinha do futebol por vezes, entendeu? Então não pode ser assim. E o Aras ontem acabou trazendo de novo essa discussão para que o próprio Ministério... Porque tudo isso é bom para o Ministério Público. Todos nós estamos falando em favor do Ministério Público. A grande maioria não compactua com isso que aconteceu, que acontece. Então, por exemplo, os gastos. Só Curitiba gasta mais do que 20 e tantas outras unidades do Ministério Público, dito pelo Augusto Aras. E essa questão das listas tríplices, ele não disse que foram fraudadas, mas eram fraudáveis. Então, todas essas coisas que estão ali, que o procurador trouxe, que devem ser motivo de reflexão, né? As orelhas do Ministério Público hoje devem estar quentes, porque e para o bem, para que se pense para o futuro, né? Só para fechar aqui um comentário deixado pelo Sandro José. A Lava Jato extrapolou até a Cachanga, doutor Lênin Streck? Sim, claro. Ela extrapolou porque ela, em algumas partes, extrapolou a própria Cachanga porque ela trazia a Cachanga real e quando o outro aprendia que também podia dizer Cachanga real, que é o segundo nível da Cachanga, ela trazia a tese da Cachanga super real. E quando o outro aprendia que da super Cachanga real, eles traziam a ultra Cachanga real. Portanto, é impossível pegar. Uma pergunta rapidinha aqui da Roberta Toledo Campos. O que os tribunais farão com os abusos da Lava Jato? Como diz o senhor, o que farão com o que sabem? Essa é a questão, né? Essa discussão, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta do quiz show, daquela do Você Quer Ser um Milionário, daquele filme do indiano, lá da Hollywood. O que farão com isso? Porque as questões muito difíceis que a maioria dessas coisas deem nulidades, né? A única coisa que resta, talvez, nesse aspecto agora, é a suspeição do juiz. Já que, pelo jeito, a suspeição dos procuradores não vai dar não tem o condão, né? Talvez a suspeição do juiz que está na pauta do Supremo. Aliás, eu vou fazer um convite, sábado, às 11h30 da manhã, no grupo Pregou mesmo, que fez essas webinars todas, Gilmar Mendes, Aras, etc. Estarei lá recebendo jornalistas de todos os grandes veículos e dos pequenos veículos para falar sobre, e junto com outros integrantes do Grupo Prerrogativas, do livro que estamos lançando. Estou dizendo aqui em segunda mão, porque ontem falamos em primeira mão na webinar, que é
o Livro das Suspeições, organizado por este que vos fala e pelo Marco Aurélio de Carvalho, com 18 autores. Sai primeiro o livro, vai sair grátis em digital, depois ele vai sair em papel, e às 11h30 da manhã irá até a 1 da tarde a discussão dos livros das suspeições. E ali serão tratados esses temas da pergunta inteligente que a nossa telespectadora... Estou falando de telespectadores, para mim isso aqui é uma TV. Né? Exatamente. É o que fez antes. Está certo, doutor Lênio Streck. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Um bom dia para o senhor e para todo mundo que está acompanhando também pelo Instagram. Até a próxima semana. Um abraço. Maravilha, é a primeira vez que fazemos isso, né? Com tanta gente já assistindo, e isso para mim é uma novidade, né? Como eu disse ontem, antigamente eu brincava de locutor e dizia que a Bandeirantes, na época, que é a rádio que eu escutava do futebol, né? Porque eu tinha 6, 7, 8 anos, dizia Bandeirantes é a única rádio que transmite a cores, e eu repetia isso, não sabia bem o que era, e brincava que o relógio era o Mondane, né? Porque o locutor do rádio dizia, não é o Mondane, são 8h48, e o Sérgio está chamando para a gente encerrar a live de hoje. Obrigado, até a próxima semana. Um abraço mais uma vez. Até. 8h48 agora.